A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, bom dia, graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia de oração diária. Estamos aqui para buscarmos a presença de Deus. Se alegra, Deus está conosco. Ele permitiu você respirar. Ele permitiu você estar vivo em mais um dia. O Senhor tem um pão quentinho do céu. Glória a Deus. Somos uma família. Bendito seja o nome do Senhor. Bênçãos sem medidas através da palavra de Deus e da oração, nós alcançaremos nesse dia. Queremos agradecer por cada um dos irmãos aqui inscrito no canal. Deus abençoe a irmã Jussiana e toda a sua família. Estamos orando, irmã Jussiana, pelo seu esposo Jailton, para que Deus continue te abençoando, te dando vitória. Continue, meus queridos irmãos, dando like, colocando as suas mensagens aqui nos comentários, seus pedidos de oração. Aliás, vamos unir forças para estarmos orando pelo Brasil. Nesse momento, o nosso país, na parte sul do nosso país, está enfrentando problema de ciclone, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, mas nós cremos que a mão de Deus estará agindo em favor das famílias que estão passando por esse momento difícil. Vamos continuar orando pela irmã Alessandra da Silva, o Kennedy da Silva Vieira, Sara Luana da Silva, Jéssica Janaína da Silva Carvalho, Isaac Caleb e Heitor da Silva Rodrigues. Deus abençoe a irmã Rosângela. Vamos orar pela saúde da irmã Rosângela, nosso querido irmão Aldo Rodrigues, presbítero Aldo, e toda a sua família sejam contemplados pela bênção do Senhor. Francisvan Oliveira, Deus abençoe Francisvan, Valdir está sempre aqui conosco, Francisvan também, Valdir e a Renata, glória a Deus. Vamos orar também pela vida do pastor Júnior do condomínio Arujazinho 4. Deus abençoe pastor Júnior e toda a sua família, sejam abençoados pelo Senhor. Marilene Souza tem um pedido de oração aqui pelo José Neto, Marcos Vinícius, Ivan, glória a Deus, Euricarla Juscelino, para Deus libertar, dar livramento e alcançar com o milagre da salvação. Deus abençoe em nome de Jesus a Marilene e toda a sua família. O Alvino, homem de Deus, esta família que está sempre conosco. Amado irmão Arnaldo Alves Machado, Gislane e sua esposa, Rian e Aline, que Deus abençoe essa família de forma substancial. Arnaldo tem sido um dos contribuintes, juntamente com a irmã Marilene, juntamente com a nossa irmã Jussiana e também a nossa irmã Eliane Pinheiro ali da Suíça, contribuinte aqui do canal. São uma das pessoas que são membros aqui do canal para a glória do Senhor. Que Deus possa abençoar de forma abundante a vida de vocês. Marilene Souza, Deus abençoe. Marli Araújo Cabral, Deus abençoe nossa irmã Marli. Nós estamos em oração sempre pela vida da Camila, do Antônio, de toda a família, irmã Marli. O Fábio, a Monique, os seus netos, Que toda a família seja alcançada pela mão do Senhor. Que Deus abençoe o Rabisco e o Elcimar aí em Sacavém, a irmã Analice, o Samuel Isaac. Que Deus venha abençoar de forma indubitável, abundante. Que seja uma bênção gloriosa na vida de vocês em tudo, para a glória do nome de Jesus. Leonardo Oliveira é uma bênção, juntamente com seu pai Marcelo, sua avó Etelvina, sua mãe e sua irmã. Que
Deus abençoe Leonardo, continue crescendo na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe o Cleberton Moraes, que Deus abençoe o Neudeci Brito, que Deus abençoe o presbítero João de Souza Brito, a irmã Niceia Brito, a irmã Gilgleice, o Hugo, a Rebeca. Que Deus abençoe essa família Brito, Maxwell, a irmã Maria Helena, que a bênção de Deus esteja sobre essa família de uma forma abundante. Estamos orando também pela vida da irmã Miriam Miranda, serva de Deus, uma das dirigentes do ciclo de oração, ali do Valparaíso, o Belisário, pastor Orlando Vieira, que Deus abençoe, irmã Joelma, que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos. Vamos buscar a presença de Deus. Vocês que estão conectados aqui na plataforma do YouTube, que Deus abençoe a vossa vida e vossa família. Vamos orar por bênção financeira, vamos orar por cura divina, vamos orar por salvação. Jesus Cristo ainda continua salvando, libertando o homem, porque Jesus Cristo está sempre operando milagre na nossa vida. Vamos nos relacionar com Deus. Querido Pai, estamos na Tua presença, queremos Te glorificar. O Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Estaremos neste dia, Senhor, nos alimentando da Tua palavra. A Tua palavra é o remédio, é o alicerce, é a segurança, é o porto seguro para esta família, para esta cidade, para esse obreiro, para esta serva de Deus, para este servo de Deus. A Tua palavra é o nosso pão diário, alimento para a nossa vida. Senhor, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor Jesus, estamos orando nesse instante pela nação brasileira. Estamos orando para que o Senhor venha abençoar as famílias que estão passando por um momento difícil ali no sul do país. Que o Senhor possa estender as suas mãos. Isaías 59 está escrito ali na Tua palavra que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir a nossa oração. As nossas iniquidades, os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus esconde o seu rosto de nos ouvir. Mas nós estamos chegando perto, Senhor, através da oração. Crônicas capítulo 7, versículo 14. Eu sei que o Gleimax está orando juntamente conosco, Felipe Guimarães. Abençoe cada um dos seus filhos com a sua bênção especial, com a sua bênção do trono, Jesus. Pai querido, lá em Crônicas está escrito: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Nós estamos orando pelas autoridades, estamos orando pelas famílias, estamos orando pelas aquelas pessoas que se encontram no leito hospitalar, esperando por uma cirurgia. É este homem, esta mulher que ora, Jesus, pelo seu ente querido que está passando pelo momento desfavorável, mas a Tua boa mão possa alcançar com cura, com livramento e com restauração. Tu és o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Visite, Senhor, o Juvenal. Visita, Senhor, a Marisa Gley. Visita, Senhor, o Eric, o Edismário, a Laura Zamboni. Jesus, visita os Teus filhos, os de perto, os de longe, aqueles que estão fazendo trabalho missionário na África, os missionários que estão espalhados por todo o globo da terra, lançando a semente do Evangelho. Eu oro pelo pastor Márlio ali em Cartacho. Jesus, abençoe Israel e o trabalho de evangelismo dos ceifeiros da última hora. Visita o Oséias Santos, o pastor Júlio. Jesus, visita o Valdélio, o Jorge, o Henderson. Deus abençoe, Senhor Jesus, o pastor Márcio Marques.
Dê vitória, Senhor, ao Erivelto Caires, à irmã Marciane, cada um com a sua família. Visita o Éder aqui no Brasil, o pastor Aguinaldo ali no Mato Grosso. Jesus abençoa o pastor Eliezer ali em Lisboa, Jesus. Visita, Jesus, o Pai Celestial, o pastor Rodrigo Vieira ali no Porto, em Portimão. Jesus, restaura a nossa sorte. Oramos pela irmã Clarice e nós cremos na cura, no milagre que vem da tua parte. Nós sentimos a presença de Deus quando nós oramos, porque sabemos que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Diz a tua palavra que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus está trabalhando em favor do seu povo. Traz a cura, a bênção financeira, a restauração, o avivamento nos corações, nas famílias, Senhor. Restaura a nossa sorte. Ainda há esperança para a terra. O Senhor que está sentado no trono, que controla, que domina todas as coisas. Estamos no tempo do fim. É tempo de nós nos aproximarmos mais de Deus, da tua palavra, do teu nome, Senhor, da tua lei. Sara a nossa terra. Abençoe, Senhor, este país onde está o teu servo Miromax, ali na Bélgica, a irmã Cristiane. Dê vitória, Jesus, ao pastor Alessandro na Espanha. Dê vitória, Jesus, amado e querido, aos teus servos que fazem a tua obra. Eu oro pelo Elias Santos, o pastor Kleberson, o pastor Adílio, o pastor, Senhor, aleluia, Samuel Teles e sua família. Jesus amado, o pastor Paulo. Jesus, visita o Eladi e a sua família. Glorifica o teu nome na vida do Fábio, Senhor, do Gregory, do Marcelo Oliveira, Marcelo Nascimento. Jesus, dê vitória aos teus filhos em tudo e glorifica o teu nome. Fala conosco, ó Deus, através da tua palavra. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Queridos irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 3 a 4, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5 e 7, glória a Deus. Na verdade, 1 Pedro 5 e 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glória a Deus. Jesus, ele diz assim também: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Hoje estaremos falando e queremos que você esteja aqui atento à voz de Deus. Deus estará falando de forma abundante na sua vida. Quero falar sobre vivendo ou vencendo, melhor dizendo, sentimentos, vencendo sentimentos interiores. Quando estava hoje durante o dia pedindo a Deus uma palavra, o Senhor colocou no meu coração esta palavra: vencendo sentimentos interiores. A Bíblia diz que a boca fala do que o nosso coração está cheio. Logo, se o nosso coração, queridos ouvintes, estiver cheio de sentimentos ruins, se o nosso coração estiver cheio de frustrações, de medo e de culpa, isso trará algum tipo de bloqueio no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e vai refletir em toda a trajetória da nossa vida. O medo é uma das consequências do pecado. Os nossos ancestrais, quando pecaram contra Deus, eles tiveram medo. Medo é aquilo que tira,
que na verdade o homem tem medo de enfrentar os problemas da vida. O homem, algumas pessoas têm medo de altura, tem pessoas que têm medo do desconhecido. Isso aí está trabalhando também no campo da fé, porque a fé é crer no invisível. A fé é confiar no impossível, é crer naquilo que a gente não visualiza com os nossos olhos, mas nós temos fé em Deus. Mas quem tem medo, isso diz também uma ausência de fé na vida dessa pessoa. O medo de dar errado, o medo de falar em público. Tem pessoas que têm medo de falar em público. Eu, nesse dia, assumo, a oportunidade para te dizer: Jesus, Ele tem uma palavra para o seu coração. Deus vai te dar vitória. Vai dar certo aquilo que você está fazendo. Lance a sua ansiedade diante de Deus. Tem pessoas que tentam uma vez, não consegue. Tenta 2 vezes, não consegue. Tenta 3 e não consegue. As tentativas que deram erradas vai lhe trazer confiança, habilidades, para que você possa acertar no futuro. Não tem problema errar. Todos nós que somos seres humanos somos suscetíveis ao erro, mas à medida que nós vamos errando, falhando, errando o alvo, nós vamos aprimorando. Claro, a gente não vai viver uma vida de erros. Nós vamos pedir a Deus a colocar as coisas no lugar, o carro no trilho, a nossa vida na presença dele, para a gente viver no processo da sua vontade. Mas quando a pessoa erra, não quer dizer que acabou. A morte de Cristo no Calvário devolve ao ser humano a autoestima. A morte de Cristo no Calvário devolve ao homem a coragem para enfrentar as adversidades do dia a dia. Nós temos aqui um exemplo. Jesus estava com os discípulos no barco e sobreveio ali uma tão grande tempestade. Observe que Jesus nunca disse que nós teríamos uma vida aqui no mundo sem problemas, que o mundo seria fácil. Não, ele disse: no mundo tereis aflições. Se você está passando por um tipo de aflição, você não é um único e nem será a última pessoa a passar por aflições. A boa e exponencial notícia da parte de Deus é que Jesus está no barquinho da nossa vida. Jesus estava no barco dos discípulos. E aquele que está conosco no nosso barquinho, ele tem autoridade, ele tem poder. Ele disse para os discípulos: por que vocês estão com medo? Ele disse ao vento, aquele que fez o vento, aquele que fez a tempestade, que fez todas as coisas com a sua palavra, ele também está delegando uma palavra para o vento e disse assim: vento, acala-te, mar, aquieta-te. Ele coloca todas as coisas que estão fora do lugar, em seu devido lugar. Outro sentimento que as pessoas sentem no nosso dia a dia, que está dentro da temática, daquilo que Deus colocou no meu coração, que é vencendo sentimentos interiores, é que as pessoas carregam em si a culpa. A culpa porque pecou, a culpa porque falhou. Escute isso que você passou. Aquilo que você pecou, aquilo que você errou, você confessou a Deus,
Você confessou a uma autoridade delegada por Deus, que é o líder da igreja, no caso, que é o seu pastor. E por que você continua se culpando? Você está crucificando novamente o Salvador. Tem pessoas que vivem carregando a culpa de muito tempo, de muitos anos. E isso vem carregando dentro dela aquele sofrimento. Infelizmente, tem pessoas que é um depósito de culpas e também não liberam perdão pelas ofensas dos outros. Ficam impedidas de viver a prática da palavra, principalmente o que está relacionado lá na oração do modelo, que é a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas. Olha o que a oração do Pai Nosso ensina. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Ou seja, essas pessoas que carregam culpa, nem perdoam a si próprio, nem perdoam os outros, ficam impedidas de viver a prática da palavra. Ela é apenas uma ouvinte ou um ouvinte esquecido, mas não praticante da palavra. O primeiro processo da santificação é passado. Já passou. Ele nos livra. A santificação do passado é que Deus nos livra da culpa. A culpa do pecado. Então pare de carregar a culpa em você. Porque o processo de santificação, Jesus, ele remove a culpa do pecado. Eu e você, culpado, nós somos inocentados. Oh, glória a Deus. Receba isso. Eu e você, culpado, nós somos inocentados. O sangue de Cristo remove a culpa do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa. O sangue de Jesus Cristo remove a culpa do ser humano. Existe uma outra palavra para que a gente possa vencer os sentimentos interiores, a autocomiseração, o vitimismo. Eu não consigo. Quantas pessoas dizem assim? Eu não consigo. Todo mundo consegue, mas eu não consigo. Sabe por que nós estamos usando essas expressões? É porque nós estamos olhando apenas o caos e não as oportunidades que surgem em meio aos obstáculos. Existem oportunidades que surgem no meio do caos. Mas nós estamos só olhando para o caos, para a derrota, para o sofrimento. Esquecemos de olhar para o Salvador, esquecemos de olhar para o céu, esquecemos de olhar para a cruz, esquecemos de olhar para Cristo. Estamos olhando somente para a dificuldade, olhamos somente para o gigante, mas não olhamos o Deus que derrotou os gigantes através de Davi. Através de Paulo, pelas mãos de Paulo, Deus fez milagres. E através da sua vida também, milagres surgirão. O Senhor vai fazer gerar dentro de você força, resiliência, graça, para que os milagres possam acontecer através de você. Às vezes nós perdemos e as percas são necessárias para ganharmos. Os grandes vencedores da história perderam. Os grandes vencedores da história, para conquistar, muitos deles perderam. Eu lembro a história de Abraham Lincoln, que foi um dos grandes presidentes, ou um dos maiores presidentes que os Estados Unidos teve. Ele perdeu muitas vezes. E na perca, ele criou força, teve experiência. A provação, ela já gera experiência, a perca gera experiência, o sofrimento
gera experiência, esperança, fé. Às vezes a gente está tentando de um lado e não dá certo. Tentamos uma porta, não deu. Mas continua insistindo. Porque os maiores vencedores, eles tiveram que perder. Eu me lembro de Abraão, para se tornar um homem próspero, para se tornar o pai de todas as nações, um homem abençoado em todas as nações da terra. O Senhor disse: olha, onde colocares a planta dos teus pés, tu serás abençoado. O que Abraão teve que fazer? Ele teve que deixar a sua terra, deixar a sua parentela, deixar a idolatria, para viver o desconhecido pela fé, confiando em Deus. Jesus, o nosso maior modelo, Jesus, o nosso maior paradigma, nosso maior exemplo para conquistar o mundo, para perdoar o pecado do mundo, para santificar os homens. Ele teve que deixar também o céu de glória. Ele teve que se humanizar para resgatar o homem que estava caído. Olha que palavra extraordinária. Lembra de Isaías, no ano em que morreu, na morte do seu tio, rei Uzias? Ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono. Às vezes é necessário que a semente morra na terra para que ela possa brotar e dali surgir uma árvore gigantesca, frutífera, e daquela árvore virão muitos frutos que darão muitas sementes, e daquelas sementes muitas outras árvores surgirão. Glória a Deus. Assuma hoje, escute isso, assuma hoje, na autoridade e no poder do nome de Jesus, o protagonismo, a bênção que já foi delegada, a bênção que já foi profetizada pelo próprio Deus, lá no início. Sabe o que Deus, qual foi a característica, a forma que Deus nos fez? Não é para viver em sentimentos interiores de culpa, de medo, de autocomiseração. Nada disso. O Senhor fez o homem e ele diz assim: e domine sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, domine sobre toda a criação. Porque Deus fez eu e você. Olha que coisa extraordinária. Deus fez o ser humano como a coroa da sua criação. Nós somos a coroa da criação de Deus. Deus nos fez com autoconsciência e autodeterminação, livre-arbítrio para escolher. Você quer continuar com sentimento de culpa? Um sentimento de medo? Isso é consequência do pecado. A boa notícia é: Cristo foi à cruz do Calvário. Ele perdoou, Ele pagou a minha dívida. Ele pagou a sua dívida. Receba essa palavra e tenha a graça de Deus para dominar neste mundo, para vencer nesse mundo, para ser vitoriosa, para ser vitorioso nesse mundo e conquistar as bênçãos que Deus projetou para a minha família e para a sua família. Receba essa palavra no dia de hoje, em nome do Senhor dos Exércitos. Compartilha com alguém, para que mais pessoas sejam abençoadas, em nome de Jesus. Amém. Levante as mãos ao céu, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça conosco hoje e sempre, e todos digam amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.